nossa companheira de trabalho, a doutora Letícia Feres, procuradora do Ministério Público, que, por nossa sorte, nós, quando implantamos na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, todas as nossas propostas de desburocratizações viáveis para aquela cidade, e ela tomou conhecimento da nossa participação e veio nos procurar. E é o que nós, não, presidente Rafael, nos interessa muito. É muito importante para nós a participação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Acreditamos que nós vamos ter sucesso com essa parceria. E vocês vão contar conosco sempre, em todos os momentos. Clóvis Camargo, membro do Fórum de Desburocratização de Santa Rita do Passa Quatro. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Não sou bem um palestrante aqui, né? Não tenho essa desenvoltura, mas vou fazer aqui um esforço, né, para compartilhar algumas experiências, agradecer aqui o Tribunal de Contas, da pessoa do presidente, o Ministério Público de Contas, a doutora Letícia, a Fiesp, nosso companheiro aqui, o Hábito. Muito obrigado aí por esse momento, né? Acho um momento muito importante. Contando um pouquinho da história assim, de vida, né? Só para contextualizar, eu fui trabalhar num cartório de notas e registro de imóveis com 12 anos de idade. Minha família, meus pais, meus avós já vinham dessa atividade, então pode-se dizer que eu nasci num meio burocrático. Fui amamentado ali com leite, um pouco de tinta de carimbo, mata-borrão, selo, essas coisas que a gente convivia ali, né? E fiquei 20 anos nessa atividade, cheguei até a representar a entidade estadual, e depois de 20 anos eu fundei uma empresa, saí da atividade e fundei uma empresa de desenvolvimento urbano, focado em áreas que têm alguma complexidade documental, ambiental, familiares, né? E faz mais de 20 anos que estou nessa atividade, então, assim, com uma dose excessiva daquilo que a gente vem falar do excesso da burocracia, que é a nossa conversa aqui de hoje. Então, há 40 anos que eu estou metade para dentro do balcão, vamos falar assim, e metade para fora do balcão. Então, acho que isso me faz um questionamento permanente sobre como aquilo que o Zé falava agora, a gente melhorar esse relacionamento entre o público e o privado, que eu acho que é um ponto, né, muito importante. Como fazer essa aproximação entre o público e o privado. E aí, para contar um casinho prático de como é a nossa vida, né, e com certeza o que eu vou contar aqui é só um casinho que eu pensei, não acontece em nenhuma prefeitura que está aqui, não acontece em nenhuma prefeitura que a gente conhece, só naquelas que não estão aqui, nem nos vendo aí pela internet, né? Então, assim, para contextualizar e a partir daí a gente falar um pouquinho e chegar na questão do fórum e tudo mais, nós estávamos na pandemia, tudo fechado, vocês se lembram, para protocolar um processo, agendamento, por questão de saúde pública. Então, você ligava lá no departamento, eu queria agendar, eu mandava um e-mail, com muito custo, pela dificuldade, se agendava. E aí, levei esse processo, mais de 100 quilômetros de distância, né? Cheguei lá, dei entrada, aí recebi um protocolo, o senhor acompanha aqui pelo site, muito bom. Sabe que a maioria ainda agora, depois da pandemia, ainda não estão nesse processo de digitalização como a gente espera, né? Tem muita informatização de processo físico, né? Então, são aqueles sistemas que acompanham o andamento do processo, mas não é um processo digital mais interativo. Então, recebi um protocolo, depois de 2, 3 dias, já saiu lá, compareça o interessado. Falei, nossa, muito rápido. Não deve ter sido análise, deve ter sido alguma coisa que faltou, alguma coisa desse tipo. O que fazer, né? Pandemia, vamos ligar. Saiu aí para comparecer, mas foi muito rápido, talvez faltou alguma coisa. Nós não fornecemos informação pelo telefone. Muito obrigado. Como que eu poderia mandar um e-mail, então, para ver se a gente recebe esse comunique? A gente não responde comunique-se por e-mail. Qual seria o caminho, então? Um novo agendamento. Bom, muito bem, um novo agendamento. Ou, como a gente fala, né? Subiu o assunto, talvez algum secretário
ou um prefeito, ou um vereador resolver o problema de uma falta de informação de um Comunix, que não é o caminho para a gente resolver as coisas. Mas, obediente ali, vamos mais 100 quilômetros, mais um agendamento para ir lá. Cheguei lá, Comunix, qual que é o Comunix? O senhor não entregou o CD com o projeto. Tá bom, já que eu tenho que entregar um CD, um meio eletrônico, eu não poderia, então, mandar por e-mail? A gente não recebe nada por e-mail. Tem que vir outro dia aqui trazer o tal CDzinho. Então, só para ilustrar o que é a burocracia e o que é o burocratismo. O excesso, vamos falar assim, vamos chamar, não sei se o termo é correto. Quer dizer, o processo é necessário. A análise do projeto, super necessário. Existir o controle sobre as coisas, sem dúvida nenhuma. Mas esse entorno, que eu chamo, essa coisinha, que parece aquela partida de tênis sempre, que vou jogar a bola no fundo para ver se ele não pega, eu vou jogar curto também para ver se ele não pega, e esse vai e vem, que é a coisa estressante. Se você olhar um fluxo de um processo administrativo desse, olhando de cima, é um labirinto que você não sabe que dia que vai sair na saída. Então, essa é a nossa dor. Eu acho que isso se faz, e como já foi falado aqui pela Letícia, usou esse termo, e eu costumo repetir nesse termo, que nessas questões que a gente está desenvolvendo aqui, não existe uma bala de prata. Não vai ter uma solução que fala, vou dar um tiro aqui, e aí não tem mais esse excesso no dia seguinte, porque isso é uma coisa cultural. Eu estou falando porque eu nasci nesse meio. Eu tive para dentro do balcão, então tem a visão de dentro e a visão de fora. E sempre aquele medo, não vamos abrir, porque senão então tem que pôr um selinho ali, um carimbinho ali, mais isso aqui, e a coisa não anda não pela essência das coisas, né? A essência é super necessária. Então, resumindo, assim, a gente teria que ter um diálogo, ampliar esse diálogo entre setor público e privado, ter um campo mais fértil para a gente estar e mais propício estar discutindo essas pequenas coisas que tanto atrapalham. Eu tenho certeza que aqui, se foi cancelar uma linha de telefone que teve problema, teve que ligar 10 vezes, enfim, tudo é da nossa lógica do pensamento que a gente tem que ter uma mudança que se falava aqui, né? Porque senão, né, daqui a pouco a gente vai formalizar o burocratismo, vai digitalizar o burocratismo. Então, eu vejo com grande luz a questão desses fóruns que eu vou falar um pouco agora, que é a nossa experiência de Santa Rita. Então, em 2019, o Poder Executivo criou, por decreto, ali em Santa Rita, uma comissão de estudo para a gente estudar ali umas maneiras de simplificar. E, logo no início, nós tivemos o apoio aqui do Comitê de Desburocratização da Fiesp, né? O Hábito teve lá, foi um grande trabalho, e esse trabalho culminou numa lei, que é a Lei 150, né, de 2021, que ela trouxe ali 3 pilares, né? A Lei da Liberdade Econômica, a Lei do Governo Digital e Eficiência Pública e a criação dos fóruns de desburocratização. E o que são esses fóruns de desburocratização? São espaços com formação de membros voluntários da sociedade civil, do empresariado, da OAB, do legislativo, e a gente está ali permanentemente discutindo essas questões do dia a dia. Hoje a gente acompanha nessa lei que demorou mais de um ano para entrar em vigor, era para entrar em vigor em 2022, entrou em vigor só agora em 2023. Com grande dificuldade, a gente avança nessa pauta, como foi falado aqui, não é fácil, mas a gente não perde a esperança, né? E a gente está trabalhando hoje na implementação do Sem Papel, que não é fácil, tem que convencer os servidores, tem que educar a população, até o sistema também é complexo, mudança é complexa, então tudo é um trabalho. E se não trouxermos para um ambiente desse de diálogo, a gente não consegue, na minha visão, avançar. Então, o nosso fórum lá tem essa... No artigo 14, ele fala, né, da comunicação entre o governo e a sociedade, né, com alguns objetivos. Um dos objetivos,
né, que é muito importante, são receber também dos servidores municipais algumas ideias de mudanças de rotina, porque o servidor, aquele que está no dia a dia, é bem provável que ele já tenha a solução para eliminar um monte de coisinha ali. Mas, às vezes, não é estimulado, e nós também temos que trabalhar nesse estímulo, né? E com grande, assim, muita alegria mesmo, né, como se o pequeno tivesse influenciado o maior, a gente viu na edição recente do decreto estadual do governo do Estado de São Paulo, decreto 67979, no artigo 22, traz a figura dos fóruns de desburocratização, né? Então, eu queria que depois vocês, chamando a atenção aqui para o artigo 22 desse decreto, e aí no inciso 1º ele fala: criar canais permanentes de diálogo do governo com o empresariado e sociedade civil para a melhoria do ambiente dos negócios. Então, se a gente está falando em inovação, penso aqui que aqui nós temos um ponto de inovação, né? Que é esse sentar-se à mesma mesa para discutir coisas complexas do futuro, se vai voar o carro, não vai, que eu até fiquei assustado também, mas tudo bem. Mas também de coisas simples, do nosso dia a dia, que emperram as coisas. E por que a coisa para? Parou o empreendimento por quê? Parou porque tem um problema ambiental? Não, parou porque o carimbo não saiu, a pessoa que tinha que assinar não veio, e assim por diante. Então, nós temos essas dificuldades. E qual que é o risco da gente estabelecer programas de simplificação que bota todos os ovos numa cesta só? Achar que uma coisa só vai resolver o problema. É a gente ter efeitos, né? Efeitos limitados, uma tendência, às vezes, de eliminar um ator. Como aquilo não funciona, vamos acabar com esse órgão. Mas se há uma essência ali, você pode acabar aqui, ela vai migrar para outro lugar. Porque aquilo vai, e às vezes vai complicar mais do que era, né? Vai ficar mais do que era. Então, às vezes, a gente não pode. Então, são várias ações ao mesmo tempo que a gente tem que fazer para que a gente melhore esse ambiente. Então, aí já vou partindo aqui para a minha conclusão, né? Se a gente olhar, né, para a nossa história, para a nossa cultura, né, para os nossos costumes, vários programas foram tentados e todos eles têm seus pontos positivos, não há dúvida. O mais antigo e mais famoso, foi até falado aqui, né, foi o Plano Nacional de Desburocratização em 1979. E nem por isso a gente não tem burocracia hoje. Então, só para dizer que avança sim, não pode desistir, mas não tem uma bala de prata, né? Agora, inspirados, né, nessas legislações que eu penso inovadoras, que é a lei da liberdade econômica, do governo digital e da eficiência pública, nós podemos articular um grande programa unindo o público e o privado, para que a gente tenha essa visão do cliente, como foi falado aqui, né, o cliente. Então, disseminar, né, essa ideia de criação de fóruns em todos os municípios, como instrumento vivo e permanente de debate para a eliminação, principalmente, desse burocratismo. Achar o ponto de equilíbrio para esse debate, para que a gente não vá discutir o protocolo da empresa tal, o protocolo do senhor Y, que está parado, porque senão a gente vai ficar sempre nessa reserva que está se querendo passar algo na frente. Não, nós temos que discutir isso num ambiente mais alargado, mais ampliado. Trazer aquele caso, sim, daquele protocolo, mas não para resolver aquele protocolo, para a gente resolver aquela prática, aquele procedimento, para a gente ir limpando, né? O decreto estadual, que eu vejo com um grande impulso, né? Esse decreto estadual, esse artigo 22, com um grande impulso, né? As coalizões empresariais que estão sendo articulados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, pela liderança aí do secretário Jorge Lima, em várias regiões do Estado de São Paulo, que traz essa visão de ouvir o setor privado e está levando as questões para o setor público para serem resolvidas. O uso, né, não tem nem dúvida, de todos os possíveis recursos tecnológicos, né, para tramitação, digitalização, unificação e transparência dos processos, né? Essa maior aderência dos órgãos de controle para incentivo, incremento e fiscalização dessas ações que visam, inclusive, a participação do setor privado. O aprimoramento das leis. E aí eu chamo a atenção também de recentes iniciativas, como
a formação da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico. Nós temos aqui hoje presente, inclusive, o deputado Léo Oliveira. A gente tem feito vários debates, várias conversas sobre isso, de como a gente pode melhorar a nossa legislação, simplificar, mas com essa visão também do prático. E a troca de ideia entre os municípios. A gente tem aqui feito conversas com municípios próximos ou distantes, né? Município de Valinhos, que eu sei que está presente aqui também, a gente tem tido uma boa troca de informações, e isso também vai nos ajudando a formar, né, e disseminar essas ideias, e quanto mais cidades investirem nessa melhoria do ambiente via comunicação entre o público e o privado, que a gente tem chamado aqui de fórum, e esse termo já foi parar na legislação estadual, que a gente fica muito feliz, eu acho que a gente vai conseguir avançar cada dia e cada vez melhor. Eu agradeço o tempo de vocês, foi uma satisfação muito grande para o município de Santa Rita, um município bem pequeno, estar aqui contando essa experiência, para dizer que, mesmo lá numa cidade pequenininha, é possível a gente trazer a inovação, principalmente quando a gente abre para parcerias como a gente tem aqui com a Fiesp. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis Camargo, pela participação. E o aprendizado independe do tamanho. Muito obrigado pela contribuição.